Isso não é a peste negra, não é como se não tivéssemos ideia do que está matando as pessoas, segundo Harari, né? Que tipo de sociedade surgirá desta pandemia? Os países estão mais unidos ou mais isolados? Ferramentas de vigilância serão usadas para proteger ou oprimir os cidadãos? As escolhas que estamos fazendo para combater o Covid mudarão nosso mundo nos próximos anos, afirma o historiador israelense Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Em uma entrevista ao programa News Hour da BBC, o escritor trouxe reflexões sobre o desafio diante de nós. A crise nos obriga a tomar decisões muito importantes e tomá-las rapidamente, mas temos opções. Questão política, né? Talvez as duas opções mais importantes sejam se enfrentamos esta crise por meio do isolamento nacionalista ou se enfrentamos através da cooperação e solidariedade internacionais, afirmou. Em segundo lugar, dentro de um país, as opções são tentarmos superar a crise por meio de controle e vigilância totalitário e centralizado ou por meio da solidariedade social e do empoderamento dos cidadãos, acrescentou. Né? A pandemia de coronavírus levantou questões tanto científicas quanto políticas, ressaltou Harari. Né? No entanto, ele afirma que, embora tenhamos abordado alguns dos desafios científicos, pensamos menos sobre como reagimos aos desafios políticos. A humanidade tem tudo o que precisa para conter e superar essa epidemia, afirmou. Não é a Idade Média, não é a peste negra, não é como se as pessoas estivessem morrendo e não tivéssemos ideia do que as está matando e o que pode ser feito sobre isso. Cientistas chineses já identificaram e sequenciaram o vírus SARS-CoV-2 no centro do surto. Muitas outras nações têm conduzido investigações semelhantes. Embora não haja cura para a Covid, os pesquisadores fizeram progresso na busca de uma vacina usando a mais recente tecnologia médica e inovação. E sabemos que algumas ações, como lavagem das mãos e distanciamento social, podem ajudar a nos proteger do vírus e evitar que ele se espalhe. Entendemos completamente o que estamos enfrentando e temos a tecnologia, temos o poder econômico para superar isso, disse Harari. A pergunta é como usamos esses poderes? E essa é principalmente uma questão política. Tecnologia perigosa, né? No contexto de uma emergência, os processos históricos avançam rapidamente e as decisões que normalmente levariam anos de deliberação são tomadas da noite para o dia, argumentou Harari em um artigo publicado no jornal Financial Times no dia 20 de março. Né? As tecnologias de vigilância que estão sendo produzidas a uma velocidade vertiginosa podem ser colocadas em prática sem desenvolvimento adequado do debate público, ressalta o escritor. Nas mãos erradas, diz Harari, essas tecnologias podem ser usadas pelos governos para instituir regimes de vigilância total que coletam dados de todos e depois tomam decisões de maneira opaca. Em Israel, por exemplo, o governo aumentou o poder dos serviços secretos, e não apenas das autoridades de saúde, para acessar dados como a localização de pessoas que foram infectadas. Isso também foi testado na Coreia do Sul, mas Harari acredita que no país asiático houve maior transparência. Na China, que possui uma das operações de vigilância mais sofisticadas do mundo, foi usado reconhecimento facial para multar cidadãos que quebraram a quarentena. Isso pode se justificar no curto prazo, disse Harari, mas ele aponta que há risco se essas medidas se tornarem permanentes. E o reconhecimento facial, inclusive, indicava se as pessoas estavam com febre. Concordo que os governos tomem medidas fortes, às vezes radicais, tanto em termos de assistência médica quanto econômica. Mas, em primeiro lugar, isso deveria ser feito por um governo que represente todo o povo, afirmou. Em tempos normais, você pode governar um país com apoio de apenas 51% da população. Mas em um momento como esse, o governo precisa representar e cuidar efetivamente de todos, disse ele. Falta de união versus cooperação. Segundo Harari, nos últimos anos, governos eleitos ou formados sob égides nacionalistas e populistas dividiram sociedades em dois campos hostis e aumentaram o ódio por estrangeiros e nações estrangeiras. Mas a crise global de saúde mostrou que as pandemias não discriminam grupos sociais ou países. Devemos escolher entre seguir o caminho da divisão e da cooperação diante das adversidades, destacou o historiador. Né? Vários países focaram em uma abordagem mais individualista da administração da crise, convocando empresas privadas a contribuírem no combate à Covid com infraestrutura e suprimentos médicos. Os Estados Unidos foram particularmente criticados por supostamente minarem tentativas de outros países a obter máscaras, produtos químicos e respiradores. Teme-se que as vacinas produzidas em laboratório nos países ricos não cheguem aos países em desenvolvimento e aos mais pobres em quantidades suficientes. E, no entanto, dadas as possibilidades de cooperação hoje, lições aprendidas por um grupo de cientistas chineses pela manhã podem à noite salvar uma vida inteira no Irã, disse Harari. É muito mais nacional fortalecer a cooperação global, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e a distribuição justa de recursos humanos e materiais entre todos os países afetados pela doença.
Na verdade, teríamos que olhar para a Idade da Pedra para encontrar a última vez que as pessoas puderam se defender completamente contra epidemias por meio do isolamento, disse ele, né? Mesmo na Idade Média, as epidemias se espalharam, como foi o caso da peste negra no século XIV. Isso pode mudar nossa natureza social. Quaisquer que sejam os resultados de nossas escolhas, o renomado historiador acredita que continuaremos sendo animais sociais. O vírus está explorando a melhor parte da natureza humana, ou seja, nosso instinto de sentir compaixão e estar próximo daqueles que adoecem, ele diz. O vírus tira vantagem disso para nos infectar. E agora é preciso manter esse isolamento social e ser inteligente e agir com a cabeça e não apenas com o coração, ele insiste. Mas é muito difícil para nós como animais sociais. Acredito que quando a crise acabar, as pessoas sentirão ainda mais a necessidade de estabelecer vínculos sociais. Não creio que possa haver uma mudança fundamental na natureza humana, né? Isso aí é um pouquinho do... Mais uma vez, né? Nesse canal, estou virando um especialista em Yuval Harari, né? Hasta la vista e até a próxima.